Será que ainda vale a pena investir na Fleury? Nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa da empresa, trazendo todas as informações e os indicadores que o investidor precisa saber. Vou avaliar os dividendos, vou avaliar o potencial de crescimento da empresa, se o preço da ação está caro ou está barato. Enfim, eu vou fazer uma análise completa dela e, além disso, eu vou trazer a minha opinião sobre o que eu penso da empresa. Então, como de costume, eu já vou pedir para vocês curtir esse vídeo. Isso é muito importante porque assim o YouTube entende que esse vídeo é bom e manda ele para mais pessoas. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Eu garanto que não vai se arrepender. Então vamos direto pro conteúdo. Então a razão social da empresa é Fleury SA. No dia que eu tô gravando esse vídeo, a Fleury tá com um valor de mercado de quase 7 bilhões e 400 milhões de reais. Ela é do segmento de listagem do novo mercado, ou seja, ela só tem ações ordinárias. Então o código de negociação é o FLRY3. Ela tem um free float de 95,3%, é um free float bem alto. Ela é do setor de saúde, do segmento de serviços médicos, hospitalares, análises e diagnósticos. Então o grupo Fleury, ele é composto pela Bradesco Seguros, que tem 22,7%, o Bloco Médico Sócios, que são os fundadores da Fleury, que tem 19,8%, e os outros acionistas, então 57,5% do grupo Fleury. No dia que eu tô gravando esse vídeo, o preço da ação é de R$ 23,43 e aqui, como vocês podem ver, desde o IPO dela lá no final de 2009, a ação ela já teve uma grande valorização. Então o investidor que acreditou e estudou a empresa lá no começo dela, lá no IPO, ele já teve um bom retorno sobre esse investimento. E aqui eu trouxe então o PL histórico da Fleury. Atualmente o PL da Fleury é de 16,35 e a média está em 27,64. Então atualmente ela está sendo negociada abaixo do PL histórico dela. O PL é de 16,35, é um PL bem interessante, principalmente para uma empresa que não é uma grande pagadora de dividendos. Por isso que esse PL é bem interessante. Outro indicador então é a dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Esse aqui é um indicador basicamente que mostra o grau de endividamento da empresa e a alavancagem. Atualmente então esse indicador está em 1,01 e, como vocês podem ver, é o maior indicador que a empresa já teve. A média da empresa está em 0,21, o que mostra que a empresa não costuma ser uma empresa de um grande endividamento. Até o indicador agora de 1,01 não é um endividamento muito alto, mas já dá para perceber que a empresa está se endividando mais, principalmente pelo modelo de negócios que ela tem, que é de comprar outros negócios ao invés de crescer organicamente. Então ela tem esse costume de comprar outras empresas para poder crescer mais rápido. E é claro que essa estratégia ela traz um grau de endividamento maior. Então por isso que esse endividamento ele vem crescendo. Mas ainda é muito saudável e muito tranquilo por enquanto. Aqui a dívida líquida sobre o EBITDA também mostra isso. Atualmente está em 1,58 e aqui o site Status Invest, que é onde eu peguei essas informações, só tem os 3 indicadores de 2019, 2020 e o atual. E esses 3 anos então dá uma média de 1,15, o que também é uma média bem tranquila, e 1,58, que é o indicador atual, também é bem tranquilo. E aqui então eu trouxe a liquidez corrente. Atualmente essa liquidez está em 0,99, o que já não é tão interessante. Como eu já falei em outros vídeos para vocês, uma liquidez corrente de 1 significa que a empresa tem exatamente o suficiente para pagar todas as dívidas de curto prazo. E se esse indicador for menor que 1, ela não tem o suficiente para pagar todas as dívidas de curto prazo, e se for maior, ela tem mais do que o suficiente. Então aqui em 0,99 ela praticamente está com o suficiente para pagar todas as dívidas de curto prazo. Como vocês podem ver, a média desse indicador é de 2,82 e a empresa sempre teve esse indicador bem mais alto do que ela tem agora. Então nos últimos anos ele vem caindo. Como o endividamento da empresa vem crescendo, ela alavancou mais o seu negócio, ela está então com uma liquidez corrente bem menos segura, digamos assim, mas ainda é aceitável. Então o investidor precisa estar atento e cuidar aqui de agora em diante como a empresa vai se comportar e como esse indicador vai ser. Aqui então o indicador da margem líquida, atualmente esse indicador é de 12,56% e a média é de 9,62%, ou seja, a empresa agora está com uma margem líquida maior do que a média do que ela vinha apresentando nos anos anteriores. E como vocês podem ver, ela vem melhorando as margens. Claro que ela sofreu um pouco em 2020, como todos já sabem, foi o ano que mais foi impactado pela pandemia, então
Então, muitos indicadores de praticamente todas as empresas, eles foram afetados e com a Fleury, então, não foi diferente. Essa margem líquida maior vem mostrando, então, que a empresa está conseguindo trabalhar melhor para conseguir ter margens maiores, o que também é muito positivo. E aqui, então, eu trouxe o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Atualmente, esse indicador está em 25,94%. A média da empresa é de 12,45%. Então, como eu sempre digo, para mim, uma empresa com ROI acima de 10 já é interessante. A média da Fleury já é acima de 10 e atualmente ela está com um ROI muito acima. Então, ela está com um retorno sobre o patrimônio líquido bem alto, mostrando que a empresa consegue fazer uma gestão muito eficiente que traz um bom retorno para a empresa e para o investidor. O ROIC é outro indicador muito interessante. Atualmente, o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, está em 14,36%. A média da empresa é de 9,6%. E como eu já falei para vocês várias vezes, quanto mais perto o ROIC for do indicador ROI, mais eficiente a empresa é e mais saudável financeiramente ela é. Se você comparar com os anos anteriores, o ROI e o ROIC andaram sempre bem próximos, o que mostra que é uma empresa muito eficiente. E aqui então o Dividend Yield. Então, como vocês podem ver, atualmente a empresa está com Dividend Yield de 3,69% e a média da empresa é de 3,2%. Então não é um Dividend Yield muito alto, ela não é uma grande pagadora de dividendos, mas mesmo assim ela já fica acima da média da Bolsa de Valores. Eu vejo essa porcentagem de Dividend Yield como bem interessante. É muito bom que a empresa pague algum provento para poder entregar resultado para o investidor, mas é mais importante ainda que a empresa saiba reter os lucros para investir e crescer ainda mais. Isso acaba trazendo muito mais retorno no longo prazo para o investidor. Como eu não vejo vantagem em investir no curto prazo, então o objetivo principal na Bolsa de Valores deve ser investir no longo prazo. É muito interessante esse modelo de negócio da Fleury, de buscar crescer bastante com a aquisição de outras empresas e assim ela traz um retorno muito maior para o investidor no longo prazo. Aqui então eu trouxe o payout para nós ver qual o percentual do lucro líquido que a empresa distribui em proventos. Atualmente o payout então está em 23%. É claro que como ainda o ano não está no fim, ainda tem muitos proventos que a empresa pode anunciar e pagar, então esse indicador atual não dá para se basear muito. Mas o que nós podemos olhar é a média da empresa, que está em 68,33%. E o mais interessante é que vocês vão ver, até 2015 ela não pagava um payout muito alto, com exceção de 2013, ela pagava então na faixa dos 30% de payout. E a partir de 2015, então ela começou a pagar um payout bem maior, acima de 90%. E eu acredito que inclusive isso deve ser o que ela vai continuar pagando. Então o investidor já consegue trazer uma previsibilidade, sabendo como prever mais ou menos o lucro líquido da empresa, ele consegue calcular que ela vai distribuir em torno de 90% em proventos e o investidor vai ter uma base de qual o valor em proventos que ele pode receber. Eu até acho interessante que a empresa diminuísse um pouco esse payout para poder ter mais dinheiro para reinvestir e comprar outros negócios, até por causa desse payout mais alto nos últimos anos. Por isso que os indicadores de endividamento da empresa cresceram, porque a empresa, ao invés de usar o caixa para investir, ela resolveu contratar dívida para fazer essas aquisições de empresas. Mas como eu gosto de ter algumas empresas de crescimento, eu gostaria que a Fleury fosse uma empresa que segurasse um pouco mais essa distribuição de proventos para poder crescer mais rápido. Aqui então eu trouxe a receita líquida e o lucro líquido para vocês verem como a empresa vem crescendo bastante nos últimos anos. Em 2009, que foi o ano da IPO dela, a receita líquida da empresa era de 770,1 milhões de reais e agora em 2020 ela atingiu 2,9 bilhões de reais. Então ela está com quase 3 bilhões de reais, que dá um crescimento da receita líquida desses 12 anos de mais de 3 vezes. Já o lucro líquido ele não cresceu nessa mesma velocidade, mas ele também chegou bem próximo a 3 vezes na comparação de 2009 para 2020. Ele foi de 83,5 milhões de reais em 2009 e em 2020 ele foi de 256,9 milhões de reais, um pouquinho abaixo da receita líquida que dá mais de 3 vezes. Esse lucro líquido menor, ele foi afetado bastante, principalmente pelo ano de 2020, onde o lucro líquido diminuiu. Como vocês podem ver aqui, em 2017, 2018, 2019, ele já estava acima dos 300 milhões e aí em 2020 ele foi um pouco afetado. Vocês viram que a margem também diminuiu em 2020
2020, então eu acredito que para 2021, de novo, esse lucro líquido volte a ficar acima dos 300 milhões. Já dá para ver que é uma empresa que vem crescendo bastante nesses anos, mostrando que é uma gestão muito boa e que o modelo de negócios que eles utilizam de comprar outros negócios para crescer mais rápido, ele vem dando resultado. Aqui então tem os destaques da Fleury e como eu falei para vocês, só no segundo trimestre de 2021 a Fleury já teve uma receita bruta recorde que foi de R$1 bilhão, então ela teve crescimento em várias áreas. A plataforma do Saúde ID, que é um dos grandes destaques dessa empresa e um dos diferenciais dela, ela tem um crescimento contínuo no número de vidas e expansão nos serviços de telemedicina, com mais de 228 mil consultas médicas realizadas no segundo trimestre, então totalizando mais de 570 mil consultas desde o início da oferta desse serviço. Além de novos negócios, com a consolidação das aquisições do Centro de Infusões Pacaembu e Clínica de Olhos Moacir Cunha, além do fechamento da operação de aquisição da Clínica Vitá de Ortopedia. Então eles vêm comprando mais negócios, o que deve trazer resultados ainda maiores no médio e longo prazo. Então o EBITDA recorrente ele foi de 249 milhões de reais, um crescimento de 1.170% e com a margem recorrente de 26,7% no segundo trimestre. O lucro líquido recorrente de 86,6 milhões de reais e no ano já está em 205,2 milhões de reais. Existe uma grande possibilidade dela bater também o recorde tanto de receita líquida como de lucro líquido para esse ano. E aqui vem o mais interessante, como eu mostrei antes para vocês, o ROIC ele acaba tendo um ágio porque ele é afetado bastante pelas aquisições que a empresa faz. Como o ROIC é um retorno sobre o capital investido, ele acaba diminuindo bastante e aqui então o ROIC da empresa, sem contar esse ágio, ele é de 58,7% no trimestre. Então é um ROIC muito alto, um retorno sobre capital investido muito bom. Além disso, o grupo Fleury tem um NPS bem alto, ele atingiu 76,1% e 84,4% no atendimento móvel no segundo trimestre. Aqui então o ecossistema da Fleury, da saúde integrada, preventiva e a híbrida, existe um modelo de negócios bem estruturado e bem desenvolvido. Aqui, como vocês podem ver, a prevenção e bem-estar com exames de DNA, medicina genômica, sequenciamento genético. Então tem a Fleury Genômica, tem a Somos, que é o Fleury Checkup e a própria Fleury Checkup. E aí a atenção primária, então com as teleconsultas médicas do Saúde ID, que é a plataforma da Fleury, e também consulta com médicos em unidades de atendimento primário e centros de especialidade. E aí a medicina então diagnóstica com a realização de exames nas marcas do grupo. Então, por exemplo, a Fleury, a Wyman, a Serdil e várias outras marcas, como vocês podem ver aqui. E aí a atenção secundária com as especialidades, onde tem então os centros de infusão, a oftalmologia, a ortopedia, a fisioterapia e a medicina reprodutiva. E aí a atenção terciária com hospitais, onde fazem procedimentos cirúrgicos, cirurgias em hospitais parceiros da Saúde ID. Então é um ecossistema bem completo que a Fleury vem montando e cada vez mais ela busca fazer aquisições de empresas para melhorar ainda mais esse ecossistema. O grupo Fleury já completa 95 anos de história, então não é um grupo recém-criado, é uma empresa já bem consolidada e que entende muito desse mercado. Então, como eu já falei antes para vocês, a receita bruta consolidada no segundo trimestre de 2020, ela bateu o recorde de mais de R$1 bilhão. Nos primeiros 6 meses de 2021, ela já está quase chegando a R$2 bilhões. Então, provavelmente ela vai bater o recorde de receita e possivelmente também de lucro. Então, dessa receita, a participação dos exames de Covid nas unidades de atendimento ele foi de 7%, no B2B é de 15,9% e consolidado então 8,3%. Então, como vocês podem ver aqui, vem crescendo bastante a Fleury. Os atendimentos orgânicos, eles cresceram 62,1% nos 6 primeiros meses de 2021 na comparação com os primeiros 6 de 2020. Os exames orgânicos, eles cresceram 56,7% nos primeiros 6 meses de 2021 na comparação com os primeiros 6 meses de 2020. E esses dois aqui analisando então pelo valor em milhões e aqui então pela quantidade, houve então uma queda. E aqui então tem uma estimativa que o mercado para serviços de ortopedia, infusões, oftalmologia, fertilidade e outras especialidades, ele possa chegar a
mais de 40 bilhões de reais em receitas por ano no Brasil. Então por isso que a Fleury ela vem investindo nesses negócios para poder aproveitar desse possível crescimento. Então os resultados da Fleury nessas iniciativas eles mostram não apenas o potencial dos novos elos, como o apetite do grupo para avançar nessas especialidades. Então aqui a receita bruta em milhões, ela teve um crescimento então de 443,9% e nesses novos elos de crescimento, o crescimento foi de 1.807% e na plataforma de saúde, que é a ID, o crescimento então foi de 59%. Aqui então na comparação dos 6 primeiros meses de 2021 com os 6 primeiros de 2020, a receita bruta total teve um crescimento então de 313,9%, os novos elos de crescimento 885% de crescimento e a plataforma de saúde ID então 102% de crescimento. E aqui também é interessante a receita bruta com a genômica, que é um negócio ainda pouco consolidado aqui no Brasil, então tem um potencial muito grande de crescimento. Com esses exames de genoma é possível prever futuras doenças e assim então evitar vários problemas de saúde. Então é um modelo de negócios que tem um potencial muito grande de crescimento e como vocês podem ver aqui ele vem crescendo bastante. Então pessoal, para mim a Fleury é uma das melhores oportunidades de negócio no setor de saúde. Eu invisto na Fleury, eu acho uma empresa com um case muito interessante, um modelo de negócio interessante e a estratégia da empresa de comprar outros negócios que complementam tanto os próprios negócios da Fleury como possíveis especialidades que têm potencial de crescimento. A empresa também investe bastante em tecnologia. Essa plataforma de saúde ID, ela tem um potencial de crescimento muito grande. A telemedicina deve crescer bastante. Essa parte de análise de diagnósticos que a Fleury é muito forte. O market share desse mercado ele é bem pulverizado, então tá cheio de clínicas e ninguém tem uma grande parte desse market share. Eu não vejo a Fleury então como uma grande pagadora de proventos. Eu até gostaria que ela pagasse um pouco menos para ela poder comprar mais negócios, investir mais e poder crescer ainda mais rápido. Atualmente a ação ela está cotada a um preço bem interessante. Eu acho que o preço da ação abaixo dos R$30 é muito boa, é uma oportunidade grande de investimento, mas essa é a minha opinião e o que eu penso da empresa. Lembrando sempre que esse vídeo ele não representa uma recomendação de investimento. Eu trouxe aqui apenas indicadores e informações sobre a empresa e a minha opinião sobre o que eu penso dela. Então cada um pode fazer sua análise e determinar se vale a pena ou não investir nessa empresa. Então pessoal, eu peço de novo para vocês curtir esse vídeo. Isso é muito importante para esse vídeo chegar para mais pessoas e assim mais pessoas ter acesso a esse conteúdo. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Eu garanto que não vai se arrepender. E como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!